Bom dia, irmãs. Mais um dia de aula, mais um dia de estudo da Palavra de Deus, mais um domingo. Que Deus nos abençoe bastante, nos dê entendimento para esta lição do livro de Zacarias. Na nossa nova revista, nós estamos na lição de número 4 e nós vamos estudar Zacarias 3. Para as irmãs que acompanham a lição usando a palavra, pode ir abrindo em Zacarias 3. O tema da nossa lição de hoje é o julgamento extraordinário, o julgamento de Deus, claro. E que maravilhoso esse tema, né? O julgamento extraordinário. Antes de nós iniciarmos a lição, nós vamos relembrar que Zacarias, ele foi um profeta, um dos profetas menores, e que ele viveu na época em que o povo israelita veio da Babilônia e já estava em Jerusalém. Então ele veio junto com aquele povo. E ele era do mesmo tempo de Ageu. Então aquele povo ficou 70 anos lá na Babilônia. E esse povo, ele foi doutrinado com as coisas da Babilônia. Muitos vieram idosos, mas a maioria eram jovens, pessoas que tinham nascido na Babilônia, então estavam vivendo aquela vida da Babilônia. Então, quando eles chegaram ali em Jerusalém, com a notícia, com a ordem que eles teriam que reconstruir a cidade, era muito difícil para eles entenderem que eles iam viver naquela miséria, eles iam viver sem roupas limpas o suficiente, né? Então aí Deus levantou Ageu e Zacarias. Ageu, ele era mais velho que Zacarias, e nas profecias dele, ele se preocupou muito com a construção física do templo. Mas Zacarias, ele já se preocupou com a reconstrução espiritual daquele povo que estava muito longe de Deus, que estava com o coração totalmente montado, criado e da Babilônia. Então, eles conheciam a sua história, mas a vida do dia a dia era diferente por conta da vida que tiveram. Nessa época, o governador desse povo era Zorobabel. Então, Zorobabel veio também de lá com esta ordem de ser o governador. Imagine quanta dificuldade esse governador encontrou se não fosse também as bênçãos de Deus que nós vamos ver na próxima aula. E quem era o sumo sacerdote dessa época era Josué. Então, Josué, o sumo sacerdote. Então, assim era esse ambiente que o povo de Israel chegou em Jerusalém. Então, eu vou agora contar para vocês o seguinte, que o livro de Zacarias, ele é tido como um livro apocalíptico, porque ao longo dele, ele vai falar muito dos finais dos tempos. Nós vamos estudar isso. Mas ele também é um livro evangelístico. Então, nós vemos aqui uma coisa muito interessante que alguns estudiosos comentam sobre Zacarias 3. Fala que aqui em Zacarias 3 resume a Bíblia toda. Aqui em Zacarias 3 está o resumo do plano da salvação. E nós vamos ver por que hoje. Então, ele também é evangelístico. Ele fala do plano da salvação. Então, nós vamos iniciar agora a leitura do livro de Apocalipse. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. É a quarta visão. O sumo sacerdote Josué. Versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele:
tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: Eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. E então eu disse: Ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então aqui nós vemos o que? A visão de Zacarias. Ele viu Josué na frente do anjo do Senhor. Em que dia que o sumo sacerdote ia ficar na frente do anjo do Senhor? Ele ia ficar na frente do anjo do Senhor uma vez por ano, onde ele levava os pedidos do povo, os seus arrependimentos, a sua confissão, seus arrependimentos, né? E ele levava ao Santo dos Santos todos os pedidos sobre a arca. E aí, quando Deus perdoava, ele saía do Santo dos Santos, avisava o povo sobre o perdão e era feita uma grande festa. Então, aqui era esse dia que a visão de Zacarias se deteve, que o Josué estava diante do anjo do Senhor. Era num dia como esse. Mas uma coisa muito estranha estava acontecendo. Se ali era Santo dos Santos, ali estava a arca, o que estaria fazendo Satanás ali ao lado direito de Josué? Se Satanás estava ali para acusar Josué, é porque Josué deveria ter pecado, o povo era muito pecador mesmo, né? Então, o que Satanás estava fazendo ali? Por quê? Então, aqui no versículo 3, fala assim: Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. Então, vejam bem que as roupas estavam sujas. E ao estudarmos esse item, essas roupas sujas não significava sujeira do dia a dia, sujeira dele ter usado naquele dia, mas eram roupas sujas de excremento. Então, eram roupas fedidas, muito sujas. Então, o que Satanás estava fazendo? Estava acusando, Josué está com muito pecado, Josué não pode ficar na presença de Deus, não pode reconciliar esse povo e nem ele mesmo com Deus, porque ele já é meu. Ele é pecador, ele veio da Babilônia com todos esses pecados, esses costumes, não tem os costumes que o Senhor quer. Então, pode dar aqui para mim todo esse povo. Mas, por incrível que pareça, Deus falou assim para Satanás, repreendeu, Deus disse para Satanás assim, repreendeu, né? 2 vezes ele fala, repreenda Satanás. E aí Deus disse para Satanás, não é este, Josué, um toco de lenha tirado do fogo? Então Deus disse para Satanás assim, olha, lá no fogo do inferno, você tem lá os seus companheiros, mas eu tirei este homem Josué do fogo do inferno. Eu tirei das suas garras, agora ele é meu. Não interessa que ele está com essas roupas sujas, mas ele já é um fogo, um toco de lenha tirado. Esse ponta que está queimada, o pecado que ele cometeu, eu estou perdoando, eu vou perdoar. Então, Satanás foi repreendido por Deus por estar ali acusando Josué. E por que Satanás estava acusando Josué? Por ele ter as vestes sujas. Realmente ele estava em pecado. Josué sabia que estava em pecado. Deus sabia que Josué estava em pecado. Satanás sabia também, mas Deus fez esse julgamento extraordinário. Ele repreendeu Satanás e ele disse no versículo 4 o seguinte: o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. Então mandou tirar toda aquela sujeira de Satanás, de
Josué. Josué, para Josué ficar limpo. Tirar roupas sujas e vestir vestes limpas significa que ele deu pureza novamente para Josué. Mas a Josué ele disse o seguinte, olha, continuando o versículo 4. Eis que tirarei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então Deus tirou toda a iniquidade de Josué e colocou roupas limpas, roupas finas. Então Josué está limpo novamente. Mesmo que ele estivesse com aquela ponta queimada, porque estava no fogo de Satanás, no pecado, então aqui agora ele está de roupas limpas. Mas tem mais um detalhe aqui no versículo 5. Então o anjo disse também, põe um turbante limpo na cabeça dele. O que nos conta esse assunto de turbante, de mitra? Conta o seguinte, que quando o sumo sacerdote subia até os Santos dos Santos, ele tinha um turbante que estava escrito aqui na frente, Santo ao Senhor. Mas esse turbante sujo, cheio de pecado, também não poderia existir. Ele não poderia levar até a arca, onde estava a presença de Deus, onde estava o Shekinah de Deus, ele não poderia levar com aquele turbante sujo. Então Deus mandou trocar o turbante também, para que ele pudesse voltar a ser o sumo sacerdote como antes, e honrando o que estava escrito no turbante, Santo ao Senhor. Então é por isso que aqui ele diz, do versículo 5 continua, puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram. Então ele ficou totalmente limpo, sem pecado. Fizeram isso na presença do anjo do Senhor. E o Senhor ainda disse a Josué, olha agora o que ele disse. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Então, agora com o turbante limpo, escrito Santo ao Senhor, ele poderia fazer novamente os sacrifícios, entrar ali no Santos dos Santos, entrar nos Santos com todos os arrependimentos daquele povo e fazer esse ofício que ele foi determinado, para isso que ele foi determinado. Então aqui eu gostaria de estudar com as irmãs 2 pontos, fazer uma reflexão sobre 2 pontos que nos ensina esta palavra. Primeiro ponto, como que Josué foi na presença do Senhor, com que coragem que ele foi na presença de Deus, mesmo estando com pecados? Ele foi com pecado, ele chegou na frente de Deus, ele conhecia toda a palavra e ele se chegou com pecados. E Deus o perdoou. Então é aqui a nossa primeira e grande lição. Mesmo que tenhamos pecados na nossa visão humana fraca, às vezes alguns pecados que a gente considera que não são tão graves, para Deus é tudo a mesma coisa, mas muitos de nós pensamos que pensar mal de alguma pessoa, fazer uma fofoquinha, falar uma coisa aqui, outra ali, não seria nada muito grave, mas para Deus tudo é pecado. E muitas vezes nós não nos achegamos a Deus porque temos alguns pecados, a gente acha que não precisa pedir perdão. Então aqui é o primeiro ensinamento, mesmo com pecados nós temos que nos achegar a Deus. O outro ensinamento aqui é que o pecado foi perdoado sem o esforço de Josué. Josué não precisou. Deus não falou assim, Josué, vá tomar um banho, se limpe, troque de roupa e volte. Não, Josué não precisou nem gastar essa energia para sair dali, tomar um banho e voltar limpo, cheiroso na frente de Deus. Não. Deus, sem nenhum esforço, ele mandou os seus anjos trocar a roupa de Josué e trocar o turbante de Josué.
os anjos do Senhor que lavaram os pecados de Josué, para Josué ficar limpinho daquele jeito. Então aqui nós aprendemos que muito importante para nós sabermos quando nós pedimos perdão, quando nós nos arrependemos, existe esse fato aqui de que o Senhor nos lembra que nós somos dele. O próprio nome de Zacarias significa o Senhor lembra. Então, mesmo que ele veja que nós somos um tição tirado do fogo, ele se lembra que nós somos de Jesus, que nós cremos no sangue de Jesus. Deus se lembra que nós somos selados pelo Espírito Santo e ele manda o Espírito Santo trocar a nossa roupa, nos deixar livre dos pecados. Ele nos lembra. Ele se lembra disso. E isso aqui eu gostaria de comentar com as irmãs, muito importante nós apreendermos dentro do nosso coração, da nossa inteligência, interiorizar, meditar nesta palavra. Porque muitas vezes nós encontramos pessoas que nos dizem assim: ah, não, eu sou muito pecador, quando eu tiver melhorzinho eu vou para a igreja, eu participo da sua live, eu participo da sua reunião pelo Zoom, pelo WhatsApp, então agora eu não consigo, agora eu não tenho tempo, eu sou muito pecador. Então aqui é que nós temos que entender que com palavras com muito amor, com muito carinho, sem pegar no pé, nós vamos falar para essas pessoas: olha, nós temos que chegar diante de Deus sem vergonha. Nós, mesmo com pecados, nós chegamos diante de Deus. Nós somos inteiramente dele. Ele vai nos perdoar. Então, isso daqui é para as pessoas que são crentes, afastadas, até para as pessoas que não são crentes. É a mesma palavra. Aqui é o Evangelho. E é outro item também que comentei, é que você vai ser perdoado sem seu esforço. Não adianta você querer lutar contra Satanás. Porque muita gente do mundo acha que Satanás e Deus é o mesmo tamanho. Não, Deus é muito maior, Deus manda Satanás. Então, Deus repreende Satanás, Deus manda nele, Deus só deixa o inimigo mexer quando ele quer. E para o povo que ainda não crê, é muito importante a gente ensinar que Deus é muito maior. Satanás é pequeno, mas ele vem nos incomodar. Mas Satanás tem muitas forças presas nesse momento e que nós conseguimos entregar nossa vida a Jesus e a Deus e Satanás não ter mais força sobre nós. Nós temos essa notícia a dar às pessoas. É esse o evangelístico que tem aqui, o senso evangelístico que tem aqui em Zacarias. Né? Então, muito interessante esse estudo aqui para a gente entender muito bem, para a gente apreender muito bem, para nós usarmos no nosso dia a dia, para com todos os nossos queridos, tanto da família quanto aqueles que temos tido contato pela internet, um telefonema, falar desses dois pontos. Porque muitas vezes a gente escuta alguém dizer assim: você tem que parar de pecar, senão você vai para o inferno. Mas não adianta, as pessoas que estão longe, elas nem entendem direito isso. Então a gente tem que vir com essas duas palavras mais simples. E orando, pedindo ao Espírito Santo que mova o coração das pessoas. Agora nós vamos entrar, queridas, em um outro item, que é do versículo 8 ao 10, que vai falar sobre o renovo. Então eu vou ler para vocês, irmãs, versículo 8. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você. Porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos,
e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Então aqui, queridos irmãos, eu vou passar para vocês uma ideia de que sobre as profecias. As profecias, quando as pessoas estudam as profecias, aprendem que existe uma perspectiva profética em cada profecia. O que significa isso? Quando o profeta faz uma profecia, existem vários cumprimentos. O primeiro cumprimento é para aquele tempo, para aquele povo, para aquele período de tempo que está vivendo esse povo. Mas existe um segundo cumprimento e um terceiro cumprimento que vem depois, com muitos anos. Então aqui nós vamos estudar sobre esse renovo. Qual é o primeiro cumprimento dessa profecia? O primeiro cumprimento dessa profecia é que Josué, ele é o renovo deste tempo. Ele é o servo e o renovo desse tempo. Aqui no capítulo 6, nós vamos ver que nos versículos 11 e 12, fala assim, que fala sobre Josué, o sumo sacerdote, que ele até vai ser coroado como sumo sacerdote, e no 12 fala assim, diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então, renovo é um ramo novo. Então, Josué, a profecia aqui, o primeiro cumprimento da profecia é que Josué, ele seria o servo, ele seria um ramo novo, um renovo naquela época que estava praticamente tudo perdido, né? O povo estava muito longe da palavra. Josué também seria a pedra única, o pedra angular. A pedra angular era uma pedra em que se colocava bem no canto da construção. E essa pedra ela tinha 90 graus. E ela era colocada bem no canto da construção para que orientasse por onde queria esta parede e por onde queria esta parede. Então, sem essa pedra angular, o templo não seria construído de forma correta, ficaria torto. Então, Josué, ele seria esse renovo, esse servo, essa pedra angular, que diz aqui na minha versão que teria 7 olhos, porque 7 é a perfeição. E o próprio Deus, ele estaria comandando tudo nessa perfeição. Então, aqui o primeiro cumprimento para esta profecia de Zacarias é que Josué seria o renovo. Mas o segundo cumprimento para essa profecia é que Jesus viria. Então, Jesus seria um renovo que viria também. Então, essa aqui é a parte também evangelística, que Jesus viria. E fala aqui que com Josué e com Jesus tirarei a iniquidade desta terra. E fala aqui num só dia. Porque Jesus, quando viesse aqui na história, né? Ele morreria. E ele ressuscitaria. Então, num só dia seria tirado a iniquidade da terra. Então, para aquele que crê em Jesus, seria tirada a iniquidade da terra quando Jesus viesse. Então, esta palavra da quarta visão não só é para o cumprimento da palavra nesses dias. Foi, sim, que Josué, ele seria o comandante espiritual dessa nação para construção do templo, né? E com a ajuda de Zorobabel, porque Zorobabel era o governador que teria que comandar todas as coisas, nós vamos ver na próxima lição. Então, aqui naquele dia, versículo 10, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Então, seria o descanso daquele povo, né?
Nós teríamos aqui um outro item para discutir. Eu vou falar rapidamente só, que aqui aparece também os elementos da justificação que nós temos na nossa doutrina, que Jesus nos justifica, né? Então aqui os elementos são a necessidade, o ato, a base e a exigência. A necessidade de uma justificação é por termos culpa, termos pecado. O ato da justificação é o perdão, a provisão da justiça. A base da justificação é a vinda do renovo. Aqui o povo já estava justificado, o próprio Josué estava justificado. Tudo bem, vocês têm esses pecados, mas vocês já estão justificados agora, porque eu mesmo estou dando esse renovo. E só que tem aqui um último item, a exigência, a piedade. Quando somos justificados, existe uma exigência. Então, eu vou terminar aqui a nossa lição lendo novamente o versículo 7, a exigência. É assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos, somos justificados sim, somos selados sim, mas aqui tem a exigência. Se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. E eu lhe darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Então, aqui está a exigência para nós hoje. Nós também somos sacerdotes hoje. E nós queremos ter livre acesso, porque o véu dos Santos caiu com a morte e ressurreição de Senhor Jesus, e nós temos que nos chegar a Deus. Nós temos que nos chegar pertinho da arca agora. Nós não mandamos ninguém levar os nossos pecados mais. Pedimos sim a Jesus. Essa é a nossa regra, né? Em nome de Jesus. Mas nós nos achegamos. Mas nós temos que andar nos caminhos de Deus e observar os seus preceitos. Os seus preceitos de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia completa, com os ensinamentos do Novo Testamento, nós devemos sim andar nos preceitos de Deus. E aí nós vamos descansar nesse dia, sentar-se debaixo da figueira e debaixo da videira. E temos o nosso descanso, a nossa alegria, apesar de tudo que acontece e está acontecendo à nossa volta. Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.